Quarta-feira. Bom dia, Macalossi. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sabino. Bom dia, ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes e os telespectadores que nos acompanham pela Band News TV. O presidente Lula ontem sancionou com vetos o Propag, que é o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados. Uma iniciativa que surgiu a partir de uma mobilização política do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Bem, obviamente o tema é controverso porque, afinal de contas, nós estamos falando de um montante de valores em estoque devidos por alguns dos mais importantes estados brasileiros que alcançam aí uma cifra superior a 150 bilhões de reais. Não é pouca coisa, portanto. É um valor considerável e que nós sabemos pode também gerar um problema de caixa para a União, que não passa por um momento muito adequado em termos de estruturação das suas próprias contas. Pois bem, o presidente Lula gerou uma crise com os governadores dos estados. O presidente vetou 2 pontos que são tidos como importantes dentro desse programa. Bom, primeiro, importante ressaltar, o programa foi criado como uma alternativa ou um programa concorrente ao Programa de Recuperação Fiscal, criado em 2017, durante o governo Temer. O governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal e outros estados também. Esse novo programa teve 2 vetos. O primeiro deles, em relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Esse fundo seria subsidiado pela União e os governadores articulavam para que os recursos desse fundo fossem usados, de certa forma, para abater a dívida com os estados. Então, o texto, inicialmente, autorizava a entrega dos direitos sobre esses valores futuros para deduzir o saldo. O presidente Lula vetou. Outro veto que constitui aí, segundo os governadores, uma agressão, é esse envolvendo os benefícios que seriam concedidos relativos à possibilidade dos estados aderirem ao Propag e continuarem tendo o apoio da União. Daí, então, para honrar as dívidas com instituições financeiras e organismos multilaterais. Hoje, essas dívidas com organismos multilaterais e operações financeiras de outras características, elas de certa forma são apoiadas pelo governo federal. E os vetos se dão por uma razão muito simples. Foi uma orientação do Ministério da Economia. Tanto é que ontem, depois das reações dos governadores, o ministro Fernando Haddad foi um dos mais enfáticos. O governador Eduardo Leite, aqui do estado do Rio Grande do Sul, chegou a fazer críticas bastante contundentes. Dentre elas, ele disse que, abre aspas, recebemos com extrema preocupação e indignação os vetos do presidente Lula aos trechos do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados. Os vetos trazem um prejuízo inaceitável ao povo gaúcho. Ele classificou o programa como um descaso. O governador Zema também criticou ele, que é o governador de Minas Gerais, estado que tem ali também uma disputa política entre ele e o Rodrigo Pacheco. E provavelmente nós teremos o desdobrar dessa história dentro do Congresso Nacional. O Eduardo Leite chegou a mencionar que vai mobilizar a bancada gaúcha no Congresso e assim outros governadores de estados endividados devem fazê-lo em relação às suas respectivas bancadas. E daí nós vamos para um conflito congressual, onde a gente sabe, Thaís e Sabino, o governo só tem base para inglês ver. E nós vamos com o destaque da Thaís Freitas. Thaís, bom dia.